Boa noite a todos. Iniciamos agora mais uma aula do nosso curso de Parte Geral de Direito Penal. Vamos tratar hoje de concurso de pessoas. Como uma matéria um pouco extensa, vou dividir esse Instituto do Direito Penal, concurso de pessoas, vou dividir a exposição em duas aulas, para que não fique cansativo nem para mim nem para vocês. Bom, o concurso de pessoas, como é intuitivo, é a situação que trata da participação de mais de um agente criminoso, participação aqui em sentido amplo. Nós veremos a divisão ainda em participação e autoria, mas aqui tratando sem pretensão de usar o termo numa acepção técnica rigorosa, mas grosso modo seria a análise da infração penal quando há concorrência, quando há atuação de mais de um agente criminoso, e aqui nós veremos posteriormente os casos de coautoria, de participação e todos os desdobramentos. Bom, os requisitos para o concurso de pessoas são 4. A pluralidade de agentes e de condutas. Primeiro requisito, pluralidade. Dentro de pluralidade, tem-se a pluralidade tanto de agentes quanto a pluralidade de condutas. O outro requisito é a relevância causal de cada conduta, quer dizer, cada conduta deve ter um impacto significativo naquela relação de causa e efeito, sendo a causa a ação ou a omissão, a ação aqui tomada em sentido amplo, abarcando tanto a ação comissiva quanto a ação omissiva, e o efeito, o crime, né? O resultado, seja o resultado meramente jurídico ou o resultado naturalístico. Então, pluralidade de agentes e condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os agentes. Liame subjetivo é a ligação psicológica, né, entre os agentes para o cometimento daquele delito. Um está agindo consciente do papel do outro e eles estão é uma convergência de vontades. Esse seria a definição mais adequada, um sinônimo aqui de liame subjetivo. O liame é uma ligação, né? Subjetivo é o liame pessoal de caráter, nessa acepção aqui interno ali do sujeito, liame psicológico, né? É o querer praticar a mesma infração penal, né? De maneira bem simples. Esse liame subjetivo, ou esse querer praticar a mesma infração penal, ele é tão imprescindível que, na ausência desse liame subjetivo, não há que se falar em concurso de pessoas. Se não houvesse liame, quer dizer, se querer praticar a mesma infração penal, essa ligação psicológica entre os agentes, cada um vai responder isoladamente. Cada um vai ter praticado um crime, e não há que se falar em crime único mediante o concurso dos dois agentes. E o último requisito é a identidade da infração penal, né? Os agentes, seja o número que for, concorrendo para a realização da mesma infração penal. Meus caros, tratar agora das teorias que versam sobre o concurso de pessoas, que eu vou listar as duas primeiras teorias somente a título informativo e dar um enfoque maior na última teoria, que é a teoria monista ou unitária, aqui com mitigações, que é a teoria subscrita pelo Código Penal. Pela teoria pluralista, existiriam tantas infrações penais quanto fosse o número de autores e partícipes, quer dizer, 10 pessoas concorreram ali para o homicídio, cada um teria praticado individualmente, responderia por um crime, responderia pelo crime individualmente, né? Seria esse o resultado, o conceptário da teoria pluralista. Da teoria dualista, né, os partícipes responderiam de uma forma, né, e os autores responderiam de outra forma, quer dizer, os partícipes de um lado e os autores de outro. Nós vamos ver ainda a divisão aqui na definição de autor e de partícipe, mas grosso modo, o partícipe é aquele que tem uma contribuição menor, que ele auxilia na realização
do fato do outro, né? Que ele quer o fato como alheio, ele quer que o outro realize, ele colabora para que o outro realize a infração penal, e o autor seria aquele que quer o fato como próprio, né? Ele quer a produção do resultado por ele mesmo, né? Isso aqui é uma definição bem grosseira, nós vamos ver ainda de forma melhor, mas somente para que vocês possam já ter um breve esclarecimento aqui sobre a teoria dualista. Ela coloca os partícipes de um lado, quer dizer, a responsabilidade dos partícipes vai ser distinta da responsabilidade dos autores, né? E aqui a teoria monista, também chamada de unitária, que é a teoria aqui mais importante aqui, porque é a teoria subscrita pelo Código Penal. Salvo engano, no artigo 29 tem a menção expressa à teoria monista unitária. Menção expressa da substância da teoria monista unitária, mas não com esse nome em iuris, teoria monista, teoria unitária. Prescreve que todos que concorrerem para um determinado delito respondem na medida da sua culpabilidade, né? O delito como uma unidade jurídica, né? Você concorreu para aquele delito, você não responde por uma figura fragmentária ali que eventualmente poderia vir a existir, mas responde pelo próprio delito para o qual você concorreu, e a sua responsabilidade, o grau da sua responsabilidade está diretamente ligado ao grau da sua culpabilidade ao concorrer para aquele delito. O Código Penal adota essa teoria com algumas exceções. Por isso disse que o Código Penal adota a teoria monista matizada ou temperada, quer dizer, a teoria ali com uma certa mitigação ali, não é aplicável todas as vezes, em todos os casos. Aqui eu lembro de cabeça aqui do crime de aborto, né? No crime de aborto, a depender da hipótese ali, quer dizer, vai ocorrer um fato único, né? O aborto, né? A morte ali o assassínio, na verdade, do feto, e a depender da hipótese ali o médico ou o abortista ali que procedeu ao aborto vai responder por um delito, e a gestante que consentiu naquele aborto vai responder por outro delito. Um exemplo que eu lembro aqui agora, também no caso de corrupção ativa e corrupção passiva, né? Passar o próximo tópico aqui. Já vamos entrar diretamente na autoria. Bom, o primeiro ponto a ser ressaltado é que isso não é um tema pacífico na doutrina, essa definição do que seria autoria, o que seria participação ali dentro do crime. E, como sempre, eu vou passar a visão aqui da nossa doutrina base, que é o livro do Rogério Greco, que é uma doutrina confiável, um cara sério, né? Não tá escrevendo aqui de brincadeira, não está escrevendo para aparecer, mas está colocando aqui, fazendo a sua exposição no intuito de transmitir o conhecimento. Bom, tem vários pontos aqui. Como é que eu poderia dividir isso aqui? Bom, poderia tratar primeiro do conceito extensivo de autoria, né? Pelo conceito extensivo de autoria, bom, dando uma olhada aqui nos apontamentos, é mais conveniente por questões didáticas seguir a ordem aqui do livro do Rogério Greco e começar pela definição do conceito restritivo de autor. Pelo conceito restritivo de autor, o autor seria aquele que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal. O núcleo do tipo penal é o verbo, né? É a ação descrita ali, quer dizer, matar alguém. O sujeito que matou é o autor. Os demais que colaboraram de alguma maneira para a existência daquele crime são considerados partícipes, né? O conceito restritivo de autor, ele está calcado na teoria objetiva da participação. A teoria objetiva da participação, que traça também por si mesma uma divisão entre teoria, tem uma subdivisão, na verdade, em teoria objetivo formal,
que é essa que eu acabei de expor, e teoria objetivo material, que traça a divisão entre autor e partícipe por um critério da maior participação, da maior influência na causação do resultado. Esse conceito restritivo é um conceito minoritário, não é subscrito pela doutrina majoritária nem pela jurisprudência. Eu estou trazendo aqui só a título de informação, tal como o Rogério Greco também o fez. O conceito extensivo de autor, em princípio, ele não faz distinção entre autor e partícipe, né? Ele está calcado na teoria subjetiva da participação, né? Leva em conta o elemento subjetivo, o ânimos do agente, né? A intenção do sujeito, né? Nesse sentido, o autor seria aquele que quer o fato como próprio, né? Por exemplo, num crime de homicídio, eu quero a morte de determinada pessoa. Nessa hipótese, eu sou o autor, né? Seja se eu vou executar isso aí diretamente ou se eu vou executar isso aí por meio de interposta pessoa, né? E o partícipe, por sua vez, ele quer o fato como alheio, né? Quer dizer, eu quero colaborar para que determinada pessoa concretize o seu intento, que é matar um terceiro, né? Eu quero contribuir para o objetivo de A, que é matar B, né? E o partícipe também, aí tem um elemento material, que a meu entender, que ele vai exercer um papel secundário, quer dizer, então o partícipe ele não pode ser a interposta pessoa ali que vai executar materialmente o homicídio, né? Nesse caso ele também vai ser um autor. Então o partícipe é aquele que quer o fato como alheio e que além disso ele exerce um papel secundário, né? Por exemplo, ali fornecer a arma para o sujeito já sabendo, com a finalidade de que aquele homicídio fosse consumado, ou preparar o local, ou prestar qualquer tipo de auxílio. E aqui numa posição intermediária, nós temos a teoria do domínio do fato, que inclusive já foi subscrita pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos importantes, e é subscrita também por figuras importantes aqui do direito penal, como Hans Wessel, ou no campo do direito penal brasileiro, o Nilo Batista, que é também um doutrinador clássico. E a teoria do domínio do fato tem em conta aquele sujeito, tem em conta a condição do sujeito que concorre para o crime como senhor do fato, como vê o autor como aquele que tem o controle sobre a realização ou não da ação criminosa, e na hipótese da divisão de papéis, ele no mínimo tem um controle sobre a ação dele, né? Por exemplo, vou tocar a exposição aqui que eu acho que vai ficar mais claro, né? Bom, o Rogério Greco consigna aqui que a teoria do domínio do fato ela é objetivo-subjetiva, quer dizer, ela mescla elementos ali do conceito restritivo, que é meramente formal e objetivo, quer dizer, a realização da conduta descrita no tipo penal, e tem elementos também da teoria subjetiva, né, que está dentro do conceito extensivo, que leva em conta o ânimos do agente, a intenção do agente. Uma questão central para a compreensão da teoria do domínio do fato é a questão da divisão de tarefas, né? Dentro da divisão de tarefas, para quem está anotando, é interessante puxar quatro setas e consignar os seguintes elementos, né? O sujeito ter o domínio em relação à função que a ele foi confiada. Vamos supor, num assalto, pode ser que um sujeito seja responsável ali por apontar a arma e promover a coação, e o outro seja responsável meramente por
pegar uma sacola e botar o dinheiro dentro da sacola, e ainda um terceiro seja um cara que fique do lado de fora, ali numa moto ou num carro, para dar a fuga para os dois que estão dentro, né? Cada um desses sujeitos, em tese, tem o domínio em relação à função que foi atribuída. Quer dizer, o primeiro sujeito pode não promover aquela coação ali com a arma de fogo, o outro pode não recolher, em tese, o dinheiro ali, e o outro que está do lado de fora pode não dar a fuga, né? E aí, isso aí é justamente o segundo elemento, quer dizer, a imprescindibilidade de cada ato de participação ali, de cada ato de concorrência para a infração penal, para o fato penal. Quer dizer, para que a empreitada criminosa ali no exemplo narrado fosse bem sucedida, é necessário tanto o sujeito ali que vai empunhar a arma de fogo, quanto o outro que vai recolher o produto do roubo, quanto o outro que vai promover também a fuga deles, que não adianta o cara pegar o dinheiro e ficar preso ali dentro da loja, ou sair a pé e ser abordado pela polícia, ou pego por populares aí, por heróis, né? E uma questão, o terceiro elemento aqui dentro da divisão de tarefas é o sujeito ter poder decisório em relação à função que foi a ele confiada, né? Se o sujeito está sob a coação total ali, não pode dizer que ele está concorrendo para a infração penal, ele é um mero instrumento. Mas se o sujeito está agindo ali de livre e espontânea vontade livre e consciente, ele tem poder sobre a ação dele, poder decisório sobre a participação dele ali no fato. É um elemento dentro da teoria do domínio do fato que vai contribuir para que ele seja definido como autor, né? E o quarto elemento dentro da divisão de tarefas é a convergência a um objetivo comum. Quer dizer, tanto o camarada que está empunhando a arma de fogo, quanto o camarada que está recolhendo o dinheiro, quanto o outro que está do lado de fora, todos eles querem a consumação do roubo, né? Três indivíduos envolvidos ali na realização de um crime, cada um com o seu papel, e cada papel é imprescindível para a realização desse intento criminoso. Então, teoria do domínio do fato. Temos que ter em conta o sujeito que é senhor do fato, né? E aqui e para isso é imprescindível a noção de divisão de tarefas dentro da empreitada criminosa. O sujeito vai ser senhor do fato, mas em relação àquele aspecto que foi confiado a ele dentro ali da dinâmica criminosa, né? E essa ação dele dentro da dinâmica criminosa deve ser imprescindível para a realização do fato criminoso total. Quer dizer, ele é uma peça-chave ali dentro do esquema criminoso, né? E ele deve ter poder sobre essa conduta que ele vai praticar, né? Tem em tese a escolha de praticar aquilo ali ou não, né? E ele está convergindo para o objetivo comum ali de todos, né? Que é a prática do fato criminoso. Mais ou menos como numa empresa, né? Cada um faz uma coisa ali para no fim ter um produto, né? No caso aqui, a empresa criminosa, né? Cada um tem a sua parte, tem a sua tarefa para que o crime se consuma e seja bem sucedido, né? E dentro da teoria do domínio do fato, o partícipe é aquele que tem uma mera colaboração, né? Uma participação ali de menor importância. Ele está fora desses elementos ali que eu acabei de traçar na divisão de tarefas, quer dizer, o domínio em relação à função que lhe foi confiada, a imprescindibilidade daquela conduta para a realização do fato total, os poderes decisórios sobre aquela conduta que foi confiada, e a convergência, ali o elemento subjetivo dele está convergindo para a realização do objetivo comum ali de todos os agentes criminosos, que é a consumação do crime. Deixa eu ver se... Isso. Agora vamos passar a coautoria.
Bom, os elementos da coautoria. O sujeito, voltando de novo na teoria do domínio do fato, o coautor é aquele que tem o domínio comum do fato unitário, quer dizer, aquela conduta dele é imprescindível para a realização do fato unitário, fato total, né? E ele tem um controle sobre aquele fragmento que foi confiado a ele, aquele fragmento dentro do crime que foi confiado a ele, né? No caso, seja recolher o dinheiro, ou seja empunhar a arma, ou seja promover a fuga, né? É uma intervenção importante, tem que ser uma intervenção importante e necessária, né? Dentro do fato criminoso. Está calcada justamente no princípio da divisão de trabalho, né? Tem dentro do assalto ali, o sujeito que vai responder pelo roubo não é só o cara que está empunhando a arma ali, porque o cara que está recolhendo o dinheiro exerceu uma função importante e necessária, e tinha dentro do esquema de divisão de trabalho, aquele era o papel dele, e aquele papel era imprescindível. Tem aqui um detalhe a respeito da coautoria, que existe a possibilidade de coautoria, que o sujeito ingresse na ação criminosa depois, após o início da execução. Quer dizer, já está em andamento ali o crime, né? O sujeito não participou vamos dizer, do plano originário, mas depois que o crime já está em andamento, ele ingressa no crime, na ação criminosa, né? E nessa hipótese ele responde pelos atos que tenham ingressado na esfera de conhecimento dele. O que a gente poderia visualizar isso aqui? De repente, uma hipótese aqui esdrúxula, aqui, só para visualização. Tem início o roubo, né? Tá acontecendo o roubo, e aí no meio do roubo o cara vê um conhecido dele ali dentro da loja do comércio e falou: cara, você não quer ajudar a gente aqui não, nesse roubo? Aí o cara, beleza, topo. Ele vai responder pelos atos que tenham ingressado na esfera de conhecimento dele. Quer dizer, o pessoal já tinha roubado ali um bocado de coisa, e mesmo tendo ingressado depois, ele vai responder por isso aí que já foi roubado. Agora, por exemplo, se antes disso tivesse ocorrido um latrocínio, não tivesse a possibilidade do sujeito que ingressou depois na ação criminal ter tomado consciência desse latrocínio, mas ele tinha tomado consciência tão somente ele só poderia ter consciência tão somente do roubo ali, ele não vai responder pelo latrocínio, né? Tem que ter a possibilidade dos atos praticados anteriores ao ingresso dele na ação criminosa, tem que ter a possibilidade desses atos terem ingressado na esfera de conhecimento dele, né? Os outros aspectos da autoria aqui. A autoria direta, eu anotei aqui, mano própria. É aquele que o sujeito... É autoria por excelência, né? O sujeito pratica ele mesmo o crime, seja ali como... Dentro do princípio ali da divisão, seja executando a conduta descrita no tipo penal, ou seja por essa questão aí da divisão de tarefas, né? E tem outra modalidade de autoria que é chamada autoria indireta, que é um pouco... tem mais desdobramentos, né? Os elementos aqui da autoria indireta, também chamada de autoria imediata, né? Pela autoria indireta, o sujeito que de fato está praticando a conduta descrita no tipo penal atua como um mero instrumento daquele cidadão que quer praticar o crime, né? Tem um outro, quer dizer, A quer praticar determinado crime e ele se vale de B como um mero instrumento para a prática daquele delito, e A tem o controle total do fato, né? O outro é como se fosse uma ferramenta, uma mera ferramenta na mão dele, né? As hipóteses para a visualização disso aqui, desculpe,
são as seguintes. A hipótese de erro determinado por terceiro, quer dizer, quando o cara fala, bota esse açúcarzinho aqui no café de fulano, e aí em vez de dar açúcar ele dá o veneno, e o outro achando que é açúcar vai e bota o veneno no café do camarada e o camarada morre, né? É a coação moral irresistível, tá? O conceito autoexplicativo, né? A obediência hierárquica, também um conceito autoexplicativo, ali o superior dá um comando pro subordinado. E nós já vimos os desdobramentos e as condições da obediência hierárquica, salvo engano, na aula sobre ilicitude. E a hipótese aqui mais comum, mais corriqueira, né? O caso de instrumento impunível em virtude de condição ou qualidade pessoal, né? Que é aquele caso clássico em que o sujeito se vale de um menor de idade para praticar o crime, né? O caso que mais ocorre. E nessa hipótese, dele se valer desse instrumento impunível, né, desse inimputável para praticar o crime, é uma circunstância agravante. Bom, retomando, nessa hipótese do uso do inimputável, o agente ali, o autor, vai responder, esse uso de inimputável é uma circunstância agravante a ser imputada ao autor de fato do crime. E aqui quanto à divisão dos crimes, acho que nós já vimos também em outras aulas essa divisão em crime próprio, crime de mão própria. O crime próprio é aquele que exige qualidades específicas do agente para que possa ser praticado, por exemplo, o crime de peculato, o sujeito tem que ser funcionário público. E o crime de mão própria é aquele que só o sujeito pode praticar, né? Por exemplo, o crime de falso testemunho, né? Só a testemunha pode praticar esse crime. Não tem como outra pessoa concorrer, sentar do lado da testemunha ali e falar por ela, né? Mas a jurisprudência tem se debruçado sobre essa questão e tem admitido participação nos crimes de mão própria. Por exemplo, o advogado que dolosamente instrui a testemunha a mentir, né? Esse advogado responderia pelo crime de falso testemunho, na modalidade, responderia como partícipe do crime de falso testemunho praticado pela testemunha, né? Bom, outros aspectos aqui da autoria. Aquele que promove, organiza ou dirige a atividade criminosa, quer dizer, o chefão, o chefe ali seja ali daquele grupo de pessoas que está praticando o crime. Esse fato de ele promover, organizar ou dirigir a atividade criminosa é uma circunstância agravante, quer dizer, uma circunstância que vai promover um aumento na pena por ocasião da condenação, na dosimetria da pena, na segunda fase da dosimetria da pena. E aqui só uma breve explanação, que eu tenho feito referência à dosimetria da pena e etc. O juiz, após proferir o decreto condenatório, ele faz ele vai condeno fulano de tal pela prática do crime tipificado no artigo tal, tal e tal. Ele simplesmente condena, e depois de condenar ele faz a dosimetria, né, que é a medição da pena. Na primeira fase ele pesa as circunstâncias judiciais que estão descritas no artigo 59 do Código Penal, ali a culpabilidade, a personalidade do agente, os antecedentes, as circunstâncias, motivos do crime, etc. Na segunda fase ele pesa sobre essa pena base estabelecida na primeira fase, ele incidem as agravantes e as atenuantes, né? E na terceira fase da dosimetria da pena, as causas de aumento e diminuição de pena, né? Essa dosimetria é chamada o método trifásico de dosimetria da pena. Até na primeira aula eu cometi um equívoco ao falar
estava revendo, do conceito analítico de crime, a divisão tripartite. Eu falei conceito trifásico de crime, mas a expressão trifásico é usado na doutrina somente quanto ao método trifásico de dosimetria da pena. O conceito analítico de crime, que é fato típico ilícito culpável, por vezes é tratado como conceito tripartite, e não trifásico, como eu tinha feito referência na primeira aula. Bom, retomando. Um outro aspecto aqui é a autoria colateral, né? Quando os agentes não estão unidos pelo liame subjetivo, quer dizer, um não sabe ali ou não está concorrendo para a conduta do outro, né? Na hipótese de ausência de identificação pelo resultado, vamos supor, tem um camarada que tem dois inimigos, os dois se posicionam em determinado local esperando ele sair de casa, para que no momento que ele saísse de casa, eles alvejassem a vítima com tiros, né? Só que um não sabe do plano do outro, né? Eles estão ali por acaso, um não sabe nem da existência do outro. E na hipótese dos dois atirarem ali ao mesmo tempo e não foi identificado ali a causa da morte, se morreu por causa do tiro de um ou do tiro de outro, é a chamada autoria incerta, e aí os agentes respondem então somente pelo seu dolo, né? No caso, em vez de responder pelo homicídio, mesmo o sujeito tendo morrido, como não foi possível identificar qual foi a causa da morte, se foram os tiros de um ou os tiros de outro, o sujeito responde somente pelo seu dolo, quer dizer, o dolo de tentar matar, né? E aqui o Rogério Greco traz algumas notas aqui do Eugênio Raul Zaffaroni, que é um doutrinador estrangeiro muito influente no direito brasileiro, que fala da autoria de escritório, né? Por exemplo, o Fernandinho Beiramar, né? Que de dentro do presídio ordena tudo que é crime, né? Em determinados morros lá do Rio de Janeiro. O Zaffaroni trata essa espécie de autoria como uma autoria indireta, né? Seria uma autoria indireta especial, uma autoria mediata especial, né? Bom, então seria isso, meus caros. Tratamos então dos requisitos para o concurso de pessoas, das teorias, e tratamos da questão da autoria. Na próxima aula nós vamos tratar dos demais elementos. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.